brothers, beleza? Como vocês estão? Pessoal, antes de a gente ir para nosso bate-papo, para aquele tempo ali descontraído, de podermos falar, de conversar um pouco, eu gostaria que você se inscrevesse, se você ainda não é inscrito. Às vezes você acaba aqui de paraquedas e tudo, o que é isso, o que é super crente, esse canal, o que é isso? Não, se inscreva aí, acompanhe essas loucuras aqui conosco, ative o sininho também para que você sempre receba as nossas notificações. E se foi bom, se você foi edificado, por favor, peço de coração, compartilhe essa mensagem para que muitas pessoas também possam ser edificados. Se você foi edificado, edifique outras pessoas também. Deixe Deus trabalhar através da sua vida, varão e varoa de Deus. Então vamos lá. Beleza? Então vamos lá, pessoal? É o seguinte, a gente falou alguns dias atrás aqui sobre Daniel na Cova dos Leões. E hoje eu queria dar continuidade, Na verdade, a gente está retornando aqui porque primeiro foi os amigos de Daniel na fornalha de fogo, E não depois Daniel lá na cova dos leões. Mas não tem problema, o importante é a gente extrair aquilo que está aqui na palavra de Deus. E pessoal, algo que eu acho interessante, dando continuidade nesse tempo que a gente está falando sobre adoração, sobre não vender os nossos princípios, sobre a gente não mudar por conta das circunstâncias. As circunstâncias é que devem mudar, por conta dos nossos posicionamentos, das nossas ações, das nossas condutas. E é interessante aqui nesse texto, fazendo um pano de fundo rapidamente, que Nabucodonosor, ele ergue ali uma estátua, de mais de 27 metros e pede para que todos, quando ouvissem o som da cítara, da harpa e por aí vai, que eles adorassem. E os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, para que todos deveriam adorar. E esses três, irmãos, eles não mudam o posicionamento deles. Como a gente viu com Daniel, sabe? Quando ele ficou sabendo do que iria acontecer, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Quando ele ficou sabendo que o rei tinha decretado, tinha assinado o decreto ali, para que ninguém adorasse a Deus nenhum, somente o rei, a primeira coisa que ele faz, ele continuou seguindo a vida dele normalmente como cristão. Sabe? A gente não pode mudar e não devemos deixar com que as situações ou os problemas mudem a nossa adoração ou mudem a nossa maneira de como ser como cristão. A gente tem que continuar agindo da mesma maneira e entendendo que a nossa provisão e o nosso livramento está em Deus e não em homens e não em decretos e nada daquilo que essa terra vier nos oferecer. Beleza? E pessoal, eu separei uma parte aqui que para mim é a parte mais interessante. Está lá em Daniel capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Prestem atenção, pessoal, nesse versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo, ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pessoal, só essa resposta que eles deram para mim é fenomenal. Se o nosso Deus quiser, irmãos, eles não foram para aquela fornalha de fogo com a certeza que iriam ter uma intervenção, não. A fé deles era tamanha que eles preferiram obedecer do que sacrificar. Sabe, para mim aqui é interessante, se Deus quiser ou não livrar, se nós vamos ter uma intervenção ou não, se a gente vai morrer ou não, não importa. Não é a vida ou a morte que nos faz mudar, mas sim o nosso relacionamento, o nosso posicionamento com Deus. Irmãos, é isso que tem que permanecer nos nossos corações.
Sabe, se vai ter livramento, se vai ter milagre, se vem a cura ou não vem, irmãos, eu não tô nem aí. Se vier, amém. O nome de Deus é glorificado por isso e todos saibam que Ele é Deus, igual aconteceu aqui. Sabe por quê? Por conta do posicionamento desses jovens, desses três, que não se dobraram, que não, sabe, diante dali de uma situação de vida e morte, não mudaram seus princípios, que não, sabe, se dobraram diante de circunstâncias, como a gente viu com Daniel e agora vê com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmão, sabe o que acontece? Por conta desse posicionamento, toda uma nação passa a adorar a Deus. Porque eles não se dobraram diante dos problemas. Eu tenho batido muito nessa tecla porque a gente não deve mudar por conta das circunstâncias que vão aparecer. A gente tem que continuar sendo o que nós somos, ou até mais em momentos assim. Mas não é problema ou circunstância que vai me fazer rever conceitos, que vai me fazer, sabe, agora sim eu tenho que buscar Deus. Não, isso é só um reflexo daquilo que nós já somos todos os dias. Eu não tenho que esperar chegar a guerra. Né? Os soldados, o exército, eles sempre estão prontos, eles sempre estão ali de prontidão para a luta, para a peleja. Eles não esperam a guerra chegar, eles já se preparam antes para a guerra. Sabe, que isso possa ficar no seu coração e lembrar sempre, sabe, de algo importante, irmãos. Independente do que vai acontecer hoje ou amanhã, mas que a sua adoração permaneça. Assim como eles falaram, ó rei, não precisa nem responder. Se o nosso Deus quiser livrar, amém. Se Ele não quiser, a gente também continua. A gente não está aqui, sabe, com barganha. A gente não está servindo a Deus, a gente só vai adorar Ele quando algo acontecer. Ou só quando Ele me der algo. Não, não é dessa maneira. A gente adora Ele porque nós o amamos de todo o coração. E o amor, ele não se mede por aquilo, sabe, que vai acontecer ou deixou de acontecer. Eu resolvi crer. É a fidelidade. Eu adoro a Ele por conta do que Ele é. E não por conta do que Ele tem ou o que Ele vai fazer. Amém? Que isso fique no seu coração e lembre sempre, né? A dor em ação, isso é adoração, isso é fidelidade, isso é se permanecer firme em Deus. Eles não mudaram, eles não abriram mão daquilo que eles tinham como ensino e como decreto na vida deles. Eles preferiram adorar, né? Entregar, acreditar e ter fé, independente se Deus ia ou não livrar eles, eles permaneceram firmes, porque somente a Deus deve adorar e eles não quebraram esse princípio, mesmo com risco de morte, com risco, sabe, de sentenças. Irmãos, não tem nada que pode mudar. A nossa adoração é exclusiva a Deus e nada pode roubar isso, mesmo que você tenha que dar a sua própria vida.